Tá viciado, né? Toda a gente você pode me ajudar. Seja como colorido, como pintar. Somos como bonitinha, você é bonita. Você é barriga, você é fofoqueira. Nós não somos de bagunça, vamos nessa brincadeira. Tio João, bom dia! Seja bem-vindo de novo! Bom dia, comadre. Bom dia, turma. Maria, Pedro, Bento. Tudo bem? Tudo! Vem pra cá, vem. Fale com isso. Ele tá vendo aqui o YouTube. Tá virtual, olhando com você e por você. Esse é o Christian Day. Essa é a turminha das 10h10. Com uma história linda que o João Filho, que vai narrar, escreveu. E com fé em Deus vai publicar para todo mundo ler. Horrivelmente adaptada por mim, para caber o tempo do Christian Day. Mas a gente tá aqui para se divertir, tá, João? Então, vamos curtir. Vamos rezar antes de começar a chamar a Santíssima Trindade e oferecer a Nossa Senhora esse encontro da gente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que tudo que possamos fazer aqui seja para a honra e glória do Senhor. E para isso também convidamos São Miguel Arcanjo para ficar conosco. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, preciptai o inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos para perder as almas. Amém. E como se trata de criança, não podemos deixar o anjinho da guarda de todo mundo de fora. E o meu, principalmente, viu, João? Do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarde, governe e ilumina. Amém. Então, tio João, quando você quiser começar, a gente já está pronto. Vamos começar aqui. Ótimo. Você quer falar um pouquinho do seu livro ou a gente conversa sobre ele depois, se der tempo? Veja, é uma maravilha, uma maravilha. Quem estiver acompanhando aqui agora, muito obrigado a presença de todos vocês. E eu escrevi essa história há um bom tempo, chama-se Os Coloridos da Fada Tarsila. E minha comadre Vivian leu para as crianças, né? Foi bem aceita. Então ela fez uma pequena adaptação para caber aqui dentro e é o que nós vamos ler e mostrar para vocês Os Coloridos da Fada Tarsila. Eu serei o narrador e os verdadeiros personagens são eles, na verdade, né? Maria, Pedro e Bento, que serão os personagens que vão fazer as vozes, né? Ó, o Beto Adalberto, lá direto do Japão. O Beto está no Japão, seja bem-vindo, Beto. Então, essa é uma história uma história infanto-juvenil, né? Mas também para adultos. Se vocês quiserem, então, por favor, acompanhem com a gente. Eu vou começar, então, a narração. Antes, deixa eu tomar um golinho d'água. Eu tenho uma pergunta. Você fez pensando nos seus sobrinhos, afilhados, etc.? Fiz pensando no sobrinho. A ideia, na verdade, surgiu. Incrível isso, né? Eu nunca havia escrito nenhum livro infantil. E numa manhã, né, muito cedinho, entre o acordar e a vigília, naquele momento de vigília,
a ideia caiu assim na minha mão, que é, eu vou falar um pouco da ideia para quem estiver acompanhando, vocês acompanham com mais clareza ainda. A ideia é, existe um grupo de lápis coloridos que moram numa caixa e eles querem se transformar em crianças, e cada um é de uma cor. A fada Tarsila chega, ajuda eles a se transformarem em crianças, eles se tornam crianças coloridas e ela vai prepará-los para lutar contra um monstro borracha. O monstro borracha está apagando o mundo, descolorindo tudo, e eles vão recolorir o mundo. A ideia básica é essa. E eu pensei nos sobrinhos, peguei cada sobrinhos meus e os sobrinhos de minha querida Alessandra, minha mulher, juntei e vocês vão ser os sobrinhos. E a fada Tarsila será Dona Vivi. Olá, a farinha mágica. Recheada de virtudes, lealdade, disciplina, carinho, coragem. Então, bora lá, João. Vamos lá, vou começar a narração então. Os coloridos da fada Tarsila. Na cidade de Caleidoscópio, na rua Portinari, numa casa branquinha como leite, mora uma turma de lápis que, apesar de coloridos, são tristes. Grande parte de suas vidas eles ficaram esquecidos entre outros brinquedos. Presos numa caixa fechada, raramente saíram para se divertir. Luciano, o dono deles, desenhava muito pouco. Ao ser presenteado com a caixinha casa desse lápis de cor, ele já era um ultra jovem entrando na adolescência. Preferiu aprender piano e montar uma banda de música. Luciano se mudou com a família para outra cidade e a casa foi comprada por Tarsila. Ela redecorou a casa. Fez frutificar velhas e novas árvores do imenso quintal. E como seu instinto de fada sabia da existência dos lápis esquecidos no quarto da bagunça, agora passa um bom tempo escutando-os. Sai daqui, tá apertado. Não está vendo? Eu não posso, não tem mais espaço. Sai, corpo tristonha. Tristonha, eu e você, medonha. Depois dessas queixas, se calam mais tristes. Num belo sábado de sol, eles espiam por uma brechinha da caixa e veem tanta luz lá fora, as cores e coisas se divertindo. De relance, dois pardais passam em perseguição um do outro, são namorados aéreos. Uma folha de amendoeira faz uma coreografia nas ondas leves do vento. Um cão latindo se corresponde com outro nas distâncias das ruas. Passos ligeiros e gritos vindos de algum lugar. Enfim, o dia. O dia em sua clareza e chamados para a vida. Os lápis, ávidos de liberdade, buscam ouvir, sentir e olhar o máximo que podem pela brechinha da caixa. Inicia-se um empurra-empurra. Primeiro individualmente, em direções opostas. Depois, talvez pelo excesso de vontade, eles sincronizam seus movimentos para lá e para cá. Fazem um esforço tremendo, transpiram cada um sua própria cor, a fadinha na expectativa. Forçam para cima, mais uma vez, sobem e descem, dão pulinhos, dão pulões, 1, 2 e prendem a respiração. Com todo o vigor de que são capazes e com a ajuda dos encantamentos da fada, eles, bum, pulam para fora da caixa. Espalham-se pelas folhas de papel em branco que ali se encontram, ali por perto, e rabiscam, desenham, fazem uma folia enorme. A alegria foi tanta que, enquanto brincam, não percebem que cada um começou a se transformar numa criança colorida. O verde virou Ana, o amarelo virou Davi, o azul, Eduardo, o marrom, Enzo, o preto virou João, o rosa virou Maria Clara, o bege Mali, o vermelho virou Lara, o laranja Melissa. Quando notam o que aconteceu, o barulho e a bagunça foram maiores ainda. Isso foi pela manhã, e ficaram assim até o meio-dia. O cansaço bateu junto com a fome. Foi aí que perceberam a presença de Tarsila. Quem é você? Quem é você? Eu sou a fada Tarsila. Ajudei vocês a se tornarem o que são agora. Estranho, só não te lembrando daquele gordinho que se chamava Luciano. Ele se mudou, comprei essa casa dos pais dele. E você, fada mesmo? E você vota mesmo?
Como vocês acham que ficaram assim? Dão-se conta do tamanho da felicidade e agarram a fadinha numa gritaria de agradecimentos. Eduardo pergunta para você. Como você nos encontrou? Não foi difícil. E tenho minhas mágicas. Um dia contarei a história toda. O que importa é que de agora em diante irei cuidar de vocês. Vocês vão me obedecer? Sim! Mas famintos a ponto de verem estrelinhas no ar, pedem para a fada um monte de doces. Doces? Na hora do almoço? Só na sobremesa. E olhe lá. Vão tomar banho primeiro. Depois é que comerão. Reclamam muito, resmungam, mas obedecem. E comem o que a fada serve na linda mesa. Depois ela dá doces para todos. Melissa só quer doces laranja. Davi desenha um rabo em João. E desenha asas em Ana. E deseja que as asas sejam de verdade. Antes que Ana comece a voar, a fada Tarsila desfaz a mágica e manda Davi e João comerem os doces bem quietos, senão eles ficarão uma semana sem guloseimas. Uma semana? Ou mais. E agora vão fazer os deveres. Todos se assustam. Ninguém quer fazer dever. Só querem se divertir, brincar e desenhar. Enzo lamenta que já sabia disso. Vida de criança é muito difícil. Sempre tem alguma coisa ruim. Para com isso, tadinha, cara. Para com isso, vacina. Ah, é? Vocês querem voltar para a caixa apertada e escura? Se quiserem, tudo bem, é para já. Não! A fada então explica que eles precisam se preparar para uma batalha muito importante. Somente eles podem lutar e talvez vencer. Esses é que serão os deveres. Foi por isso que ela os transformou em crianças coloridas. Eles aceitam porque não querem voltar para a caixa escura e apertada e estão adorando a nova condição. Espalham-se pela casa. Lara boceja e vai dar um cochilo. Ana começa a escrever um diário. Maria Clara está num canto do quarto, quietinha e abatida. Eduardo entra e diz: Está triste, Maria? Estou. Então fica destriste. Como? Como? Está vendo aquela parede? Sim. Desenha um sol, depois um gato, depois um jardim, depois uma... Fique triste, não consegui bastante. Sabe, fiquei triste, não gosto de batalha. Fiquei triste, eu não gosto de batalha. Eu sei. Eu sei. Se você desenhar e desenhar muito, cada desenho vai sair vivo da parede e fazer você feliz. Não viu que João e Davi fizeram isso na hora do almoço? Desenha um gato. Gatos são bonitos e espertos. Mas Maria responde que não gosta de gato. Enzo diz que ele também não gosta de cachorro. Maria responde que eles estavam falando era de gato. É tudo bicho, e bicho pega a gente. Pega não, eu gosto de bicho. Desenhei um cachorro na parede lá do quintal e brinquei com ele. Falando nisso, a gente devia pintar a casa toda. Como é o nome da casa que você desenhou? Por que você quer saber? Você não gosta de cachorro e não gosta de nenhum bicho. Como é o nome? Mas gosto de dinossauro, bem mais legal do que o cachorro e gato. Vou desenhar um dinossauro e desejar que ele viva. Não vai desenhar, não. Rafa. Não vai desenhar, não. Se ele viver, vai comer todos nós. E eles já foram extintos. Quem? O que é extinto? O que é extinto? Todos eles já morreram. Não existem mais dinossauros. Quem matou os dinossauros? As pessoas são más. Mataram todos os dinossauros. E abriu um berreiro. A fada Tarsila consola, explicando que os dinossauros existiram há muito, muito, muito tempo. Foi bem antes dos humanos surgirem na Terra. Enzo vai diminuindo o choro, mas não perde a indignação. Davi e João, sentados no chão da sala, brincam de cada um desenha uma parte. João começa rabiscando o corpo de um cavalo. Davi faz a cabeça e as pernas. João faz o rabo e as patas. Davi faz os olhos. A boca mostrando os dentes, João coloca uma tromba. Melissa, deitada no sofá, diz que não pode, pois cavalo não possui tromba. Dos bichos que ela conhece, só elefante é que tem uma. Os dois respondem que o cavalo é deles, e eles colocam, e bem entenderem.
E cavalo com tromba é muito mais interessante. Pintam o cavalo em várias gradações de preto e amarelo. Clara acorda mais rosada ainda. E, espreguiçando, pergunta para Ana qual o talento dela. Ana responde que o talento dela é escrever, mas antes de escrever, é pensar. Pensou e escreveu a história de uma princesinha, filha de uma rainha egípcia, chamada Faradiba. Elas moravam numa nuvem parecida com uma maçã. A princesa gostava muito da mãe, mas às vezes a mãe não a aceitava como ela era. Os seus vestidos simples, seu jeito de ficar num canto lendo e escrevendo. Não gostava de ficar se arrumando. Mas as duas se amavam. Um dia, a rainha, irritada com esse jeito da princesa, brigou com ela. Disse que iria tomar os livros, os lápis, os cadernos, se ela não se cuidasse mais. A princesa se chateou, foi para o seu quarto e escreveu uma longa carta para a rainha, que resumidamente dizia: se elas se amavam porque sua mãe não a aceitava como ela era. Essa princesa é rosa? Essa princesa é rosa? Se você quiser. Depois do descanso, a fada Tarsila reúne todos na varanda e começa a explicar o que eles vão ter que combater. O monstro borracha mora numa casa sem cor, na rua abstrata. E sua intenção é descolorir o mundo. Ele é raivoso e para ele toda a cor deixa as coisas mais feias. Tudo que ele pode apagar, apaga. Usando seu bastão apagador e um monte de outros instrumentos tiradores de cor. Melicinha pergunta para a fada Tarsila qual era a cor do que não tem cor. Se era transparente, se dava para ver do outro lado. Antes de responder, a fada Tarsila termina de narrar as más intenções do monstro borracha. A cada dia, ele com seu exército de borrachinhas saem apagando o que encontram pela frente. Por isso, quase todos os bairros ao redor estavam descoloridos. Árvores, casas, carros, escolas, tudo que encontrava pelo caminho. E só nós podemos impedir isso. Eduarda que responde a Melissa. É da cor de água. Mas a água não tem cor. E dá pra ver do outro lado. Depende da água. A do mar é azul, somente é esverdeada. A água de poça de lama é amarronzada. Amarronzada? Quer dizer que eu tenho cor de água de poça de lama? Vocês dois parem com isso. Porque o nosso borracha descolore não fica transparente nem invisível. Só fica sem cor, sem pigmentação. E o que é pigmentação? É cor. Sabia? Só isso? E é pouco? Ser cor já é muita coisa. Fada Tarsila pede silêncio. Eles demoram a obedecer, mas obedecem. Depois ela pede para eles treinarem os ouvidos para perceberem certos sons quase inaudíveis vindos do outro lado do bairro. Todos ficam atentos. Inicialmente, ninguém escuta nada. Antes, quase paralisados, alguns se inquietam. Mexe daqui, coça dali, olha para baixo, olha para cima. Para qualquer canto, começam a murmurar. Quando Ana Luísa e Lara vão falar algo, Eduardo e Enzo fazem psss, e todos como que viram estátuas atentas. E então escutam, vindo de longe, bem longe, um esfrega contínuo. Parece até alguém passando pano seco sobre uma superfície. Às vezes áspera, às vezes bem lisinha. Crianças, vocês estão ouvindo? O silêncio apreensível de todos é uma resposta sincera que diz sim. Assustados, mas atenciosos, querem notar mais e mais daquele barulho. Distinguem que não era apenas um esfrega, eram vários. Havia uma cadência de mais baixos, mais altos, graves, agudos. Era uma orquestração de apagamento. E atravessando esses sons havia um outro, um chiado. Alguém com falta de ar. O que era? João falou por todos. É alguém rindo enquanto apaga as coisas. É o monstro borracha e seu batalhão de borrachinhas. Foi uma agitação. Meninos e meninas correndo para dentro de casa, querendo se esconder em qualquer lugar. Foi um tumulto. Deixem disso. Quero todos reunidos na minha frente agora. E assim vão se reunindo à frente da fada. Suavemente, porém decidida, ela conta sobre a guerra que eles vão enfrentar. Se eles puderem ouvir a ação das tropas de apagadores, não era porque eles estão perto, mas sim porque eles tinham poderes especiais.
Não podem rabiscar o que bem entendem e concretizar o próprio desenho? Esse é um dos poderes. Outro é a capacidade de percepção mais aguçada. Quer dizer, ouvir o que muita gente normalmente não ouviria. Existem outros que eles descobrirão com o passar do tempo. Que tenham um pouco de paciência. É verdade que os inimigos são em maior número, mas cada um deles vale por muitos. Não foi por acaso que ela os ajudou a se Não foi por acaso que ela os ajudou a se metamorfosearem em crianças coloridas. Não precisa tamanha covardia. Necessitam de disciplina, concentração e aprimorarem as táticas de defesa e proteção. E, claro, também de ataque. Enquanto a fada conversa, a tarde vira iniciozinho de noite que avança. Enquanto se arrumam para dormirem, as palavras da fada ainda ecoam em seus pensamentos. Mal o dia pôs o nariz de luz para fora da noite, fada Tarsila vai acordá-los. Mas teve uma trabalheira das boas. Dormem o sono profundo dos puros. Ela caminha até a porta e fala com voz tranquila. Café da manhã só com doces. Num estalo, todos pulam da cama e saem tresmalhados em direção à cozinha. Mas são barrados pela fada. Já para o banheiro. Todos, agora. Após o café da manhã, escovam os... Após o café da manhã, escovam os dentes e a fada os conduz para a biblioteca e explica que este era o momento para se prepararem. Mas os coloridos são os coloridos, aprendem brincando. Tarsila, rabiscando no quadro, mostra, primeiramente, estratégias de proteção, defesa e de matização. Que é isso? É quando o mato vai à luta. O mato não faz isso, é colorido. Apesar das interrupções, dúvidas e esclarecimentos, a aula foi proveitosa. Todos se divertiram conhecendo. Depois vão para o quintal e começam a se preparar para a primeira batalha contra o monstro Borracha e seu exército de borrachinhas. A fada Tarsila os ensina a usar o bastão de cores, a se conhecerem melhor. Essa foi a parte mais difícil. Ficando em silêncio e observando atentamente as coisas ao redor. Ninguém quer se calar. Prestar atenção nas várias espécies de passarinhos, nas árvores do quintal, nas frutas e flores dessas árvores. Instaura-se uma baderna. Enquanto Tarsila cuida de dois, os outros se dispersam pelo quintal enorme, nos fundos da casa. João e Davi, numa gritaria, correm atrás de um patinho. Ana e Melissa, com o bastão de cores, saem matizando as flores do pequeno jardim. Eduardo e Enzo, como não poderia ser diferente, preferem as frutas. No pé de manga e espada, eles se esbaldam. Maria Clara senta-se embaixo do pé de goiaba, Mali no de caqui e Lara no de framboesa. Elas brincam de mudar a cor dos frutos, ou, se havia frutos, das folhas, dos galhos, etc, etc. Para que todos se concentrem, fada Tarsila tira o poder de cada um deles. Transforma tudo em cinza. Põe um amargor danado nos frutos. Deixa as árvores feias. O quintal vai empobrecendo. Fica um lugar horrível para se viver. Todos se desesperam. Começam a chorar, gritar, espernear. Mas percebem o quanto é importante se concentrarem nos ensinamentos da fadinha. Sem a magia das cores, eles nada seriam. Ou seriam tristemente tristes. Aplicam-se aos conselhos, advertências, modos de defesa e ataque, enfim, a tudo que a fadinha Tarsila tinha para ensinar. Nas 2 semanas seguintes, depois da lição aprendida, continuam concentradíssimos nas aulas, até que chega o grande dia. Ocultados de cinza, silenciosamente, com muita cautela, vão até o cruzamento da rua Almeida Júnior com a rua Panchete. Boa parte desta última já totalmente desbotada. Esse trecho era o limite da cidade. A fronteira entre o que possuía e não possuía cor. O caleidoscópio estava perdendo a vida. As borrachinhas estão arranchadas sem muita preocupação. Comem e bebem suas comidas e bebidas desvanecidas. Os coloridos fazem um cerco e atacam de uma vez só, atirando bombas multicolores, desfechando suas paletas de tinta, pistolas de cores primárias, canhões de cores secundárias. As borrachinhas, mais pálidas ainda de assombro, são pegas de surpresa. As que tentam fugir, Eduardo as acerta com cores quentes, tombam cheias de coloração.
Uma ainda atira em Lara, que se defende com seu escudo contra apagamento, e devolve o disparo com um azul renascentista. Outra, rastejando por entre as ruínas das casas apagadas, lança o gás some-some contra Davi e Ana Luísa, que espertamente colocam suas máscaras anti-sumiço. Antes que elas revidem, Mali e Maria Clara apertam os gatilhos e as colorem de rosa choque. Enzo, João Neto e Melissa repassam borrachinha a borrachinha e, quando descobrem alguma pouca tinta, reforçam as cores de seleção: amarelo, magenta, ciano e preto. Esse assalto de supetão é praticado várias vezes com sucesso, e os coloridos avançam pelo território tomado pelos exércitos do monstro borracha. Fada Tarsila, mais atrás, comanda de longe, esperando o seu momento para dar o bote. Vai recolorindo, dando vida ao que havia perdido o matiz. O rastro deixado pelos coloridos é uma primavera de floração das mais vivas. Eles foram bem preparados por ela. No entanto, a jornada sem interrupções os deixa cansados e as reclamações se iniciam. A fada Tarsila também relaxa e se permite um descanso. Numa trégua que deram a si mesmos, voltam e descansam no QG, no quartel-general. Quer dizer, a casa branquinha como leite na rua Portinari. A cidade reconquistava seus pigmentos. Mas o monstro borracha não descansa. Mesmo exaustos, Tarsila faz seus pupilos tomarem banho e sentarem-se à mesa. Banqueteiam, se escovam os dentes, mas não têm força para brincar e caem no sono. A exaustão não permite que a fadinha fique de sentinela, e ela dorme no sofá. Durante a noite, os sonhos de todos saem do sono dos seus donos e principiam a pintar o ar, a casa, o quintal, uns aos outros, etc, etc. Ana verde, Davi amarelo, Eduardo azul, Enzo marrom, João preto, Lara vermelho, Mali bege, Maria Clara rosa, Melissa laranja. Cada um ressonando sua própria tonalidade, a respiração colorida vai a noite inteira misturando as tintas, ganhando matizes, gradações sutis. E ninguém mais permanece somente com apenas um tom. Agora eram crianças cromáticas. Acordam tarde, ainda tontos de sono, bocejando, se arrastam até a sala e pela primeira vez se veem em nuances pigmentadas. Morenos, loiros, negros, amarelos, brancos, etc, etc, etc. A mistura foi tão grande que era um grito de alegria e outro de susto. A cor salienta os traços e os faz perder a uniformidade monocromática de antes. E novos gritos de susto e alegria parecem mais verdadeiros. Nesse íntere, Tarsila acorda num pulo, entendendo o que se passava. Ria bonachona. Todos parecem tudo, e pensou num só fôlego, sem dar conta. Luso, afro, tupi, árabe, ítalo, nipo, teuto, ibero, pois faltava prefixo. A fadinha pôs à mesa enquanto eles se lavam. Café supimpa. Entre guloseimas, eles comentam as características que vão descobrindo uns nos outros. O dia foi aberto a brincadeiras. Aprontam tanto que, depois do lanche da tarde, cochilam os cochilos dos anjos. Enquanto isso, um borrachinha batedor dos mais experimentados, camuflando-se com roupas de turista, parecendo um arco-íris, monta a guarda num dos cantos da rua, vigia a casa, espiando por cima do muro do quintal. Depois de um tempo, volta e relata ao seu chefe o que tinha visto. O monstro borracha se enfurece, mas também fica numa alegria cruel com a despreocupação, com o ar vitoriosos que esses tais coloridos já demonstram. Preparam a revanche. Todos dormem, reina o silêncio. O borrachinha batedor alerta os outros soldados. Vários deles saltam o muro dos fundos da casa e cuidadosamente avançam pelo quintal. Um deles, com sua pistola apaga-tinta, neutraliza o cachorro que Eduardo havia desenhado para brincar. Enquanto os outros se postam esperando em pontos estratégicos, outros dão voltas em torno da casa. Encontram o quarto onde a fada Tarsila dorme. Manda um sinal para o monstro borracha, que num passe de teleapagamento transportado, aparece à janela do quarto da fadinha e, com suas técnicas de vilão experimentado, entra sem fazer barulho. O dia amanhece chuvoso. Os coloridos acordam tarde, mas a sonolência vai passando conforme a fome aumenta.
ficam de pé. Quando querem reclamar, dão pela ausência da fadinha. Um início de pânico se instala, mas Eduardo convoca todos a procurá-la pela casa e arredores. Assim fazem, e nada. Ana e Eduardo tentam organizar uma expedição à procura da fada Tarsila. Fadinha foi raptada. Como você pode ter certeza disso? No quarto dela, ao lado da cama e no trinco da janela, encontrei marcas de apagamento. Você é pequena, mas sou corajosa. Sou pequena, mas sou corajosa. São os pecados. Gente, temos que preparar um plano. Avançando lentamente de 2 em 2, com Eduardo mais atrás sozinho, os coloridos adentram o território dominado pelo inimigo. Grande parte do que eles haviam recolorido, com tanta dedicação e trabalho, já estava apagada. Tudo estava desbotado, até a despigmentação total. O lugar está em ruínas. Eles caminham cautelosamente, pois esse cruzamento é um limite perigoso para atravessar. Por suas intuições e poderes de coloridos, eles sabem que o esconderijo do monstro borracha está perto. Os borrachinhas, espertamente vigiando de longe, deixam que eles se aproximem. Uma flecha furta-cor vem de cima e acerta Eduardo no ombro direito, que cai e precipia o processo de desbotamento. Os outros se agacham tentando se proteger entre as ruínas. Du aguenta firme. Por um momento, chovem flechas sobre a turma. Melissa e João arrastam Eduardo para um canto protegido. Davi sorrateiramente vai até um ponto e, sem ser visto, puxa os pinos e solta 2 granadas arco-íris no meio do grupo de borrachinhas flecheiros. Maria Clara... Os coloridos se reagrupam atrás de 2 fuscas velhinhos da rua. Maria Clara se pôs logo a cuidar de Eduardo. Não pode extrair a flecha furta-cor de modo brusco. Poderá destransformá-lo. E ele viraria lápis de novo, agora, não mais azul, mas sem vida. As lições da fadinha foram excepcionalmente aprendidas. Mali ajuda Maria Clara, e as duas, com raspas das paletas dos pintores antigos, que levavam num alforge, anestesiam o local ferido, conseguem remover a flecha, fazem uma atadura, e Du já apresenta melhoras. Ana diz, eles não demoram a nos atacar novamente. Vamos nos dividir. Maria, você pode ficar com o Eduardo? Sim. João, Lara e Enzo, vão pela esquerda. Mali, Melissa e Davi vão pelo lado direito, um dando cobertura ao outro. Nos encontraremos na praça Tome Ataque. E assim executam. Ana veste uma roupa inapagável, que permite a ela o poder da invisibilidade. Fada Tarsila, sem sua varinha de condão, está presa numa redoma transparente, da qual o vidro roubava as cores de suas roupas, de seu corpo, de sua alma. O monstro borracha a raptou quando ela ainda estava dormindo. Protegendo-se com luvas borrachudas, tomou sua varinha e a pôs no estojo de látex. E com sua capacidade de teleapagamento transportado, chegou ao edifício descorado, na rua abstrata. Você, Pedro. Peraí que o monstro borracha está se arrumando. Tá ótimo. Você pensou que seria fácil e simples me vencer? Coitada, presa aí. Cadê sua força? Sem sua varinha e sem seus coloridos você não é nada. Tarsila. E eles? Onde estão agora? Meu exército já deve ter dado cabo de todos. Ou então deve ter fugido com medinho. Tarsila está fraca, mas consegue acompanhar o raciocínio e os movimentos do borrachão. Quero, faço, estou descolorido. O mundo vai ficar tudinho, sem cor, sem nada. Eu reinarei absoluto. Oh, você me dá pena. Pena quem me dá é você. Não se enxerga não, criatura. Com essa voz fraquinha está com fome de pigmento. Não demora muito e você será uma espada. E o mundo ficará sem rumo. Agora cala a boca. Os borrachinhas em novos grupos se deparam com seus soldados caídos e cheios de tinta. De onde estão, vêm 2 coloridos atrás dos fuscas. Assim, por vários lados, eles atacam Maria e Eduardo, que se recupera lentamente. No final da rua Guinhar, João, Lara e Enzo são quase pegos de surpresa por borrachinhas camuflados.
O combate acontece com um lado querendo colorir e o outro descolorir. Estão cansados, mas ainda combatem. No entanto, os borrachinhas cercam todos os coloridos em várias frentes. E tome descargas e mais descargas, saraivadas incessantes de apagamento de todo tipo. Os coloridos não podem impedir rendição. Os borrachinhas são impiedosos e, descolorindo-os, eles voltariam a ser lápis comuns, sem vida. Perderiam tudo o que haviam conquistado, com alegria e muito esforço. O monstro borracha observa com prazer maligno Fada Tarsila se desmilinguir. Ela já está no chão, sob a redoma, quase sem respirar. Na janela, Borrachão olha o mundo lá fora se apagar. Nenhuma cor. Primeiro esta cidadela metida besta, depois o mundo. O mundo só não, é pouco. O universo, vou rebatizar as ruas e praças para a Rua Lama Sem Fundo, Lago Antifigurativo, Praça do Apagamento, por aí vai. Todos os coloridos são atingidos e principiam o processo de desvitalização. Os borrachinhas atacam sem interrupção. A vitória definitiva deles virá em mais alguns instantes. Foi aí que Ana, depois de um percurso cuidadoso pelo território inimigo, tremendo de medo, mas resoluta, entra na sala onde Fada Tarsila está quase mortificada dentro da redoma. Mesmo com a roupa inapagável, que dá a ela o poder da invisibilidade, Borrachão sente a presença de mais alguém e rosna. Ora, quem é que está aí simulado de nada? É muita ousadia entrar no meu território, invadir o meu prédio. Acha que pode comigo? E dispara para tudo quanto é lado o seu revólver desmancha tons. Ana se joga no chão, sempre invisível. Vê o estojo de látex na estante onde um livro de páginas brancas se encontra aberto. E por pura intuição, sente que ali está a varinha de condão da fada. Com pressa, se arrasta para lá, enquanto o borrachão continua fuzilando sem rumo certo. 2 disparos seguidos passam perto da cabeça de Ana, que ela tem que reprimir 2 gritos. Reúne todas as forças e, num tris, apanha o estojo, abre-o, retira a varinha, volta a ser invisível de novo e, ao mesmo tempo, num instante, desfecha 2 mágicas. Uma contra o monstro borracha, que se defende como pode, e a outra contra a redoma, que se espatifa. Ela corre para perto da fadinha e procura colocá-la de pé. Borracha, furioso, arremete contra Ana seu arsenal de apagamento. Num gesto medonho, faz um disparo enorme contra a colorida, que num estrondo cai junto com Tarsila. Ele rosna e gargalhando. Pronto, acabou. Apaguei as 2 para sempre. Acabou. Peguei 2 coelhos com um disparo só. Acabou. Aproxima-se com o pé, empurra Ana, que havia caído sobre a fadinha. Se debruça sobre as 2, constata ou parece constatar que Ana não respira. Sua felicidade de monstro aumenta ao ver, na mão ainda fechada de Tarsila, a varinha dando sopa. Tira do bolso o par de luvas emborrachadas. Vai calçando-as. Ao pôr à esquerda, a fadinha pisca um olho. Quando ele está colocando à direita, ela abre o outro. E disfarçadamente, com um toque de dedo na varinha de condão, por encanto, faz um pombo. Num susto, bater as asas no limite da janela. Borrachão se vira para ver e recebe uma descarga mágica diretamente no peito. Carrum! E estatela-se contra a parede, para onde foi jogado com a força do golpe. O pobre, sem entender nada, sente milhões de cores, tons e subtons, pigmentos os mais variados, correr pelo seu corpo de monstro. Não consegue sair do lugar. Estatelado estava, estatelado ficou. Tarsila, no entanto, antes de sair, lança o feitiço do laço e da cadeia contra o monstro borracha e isola a sala, com um nó encantado e expulsa o intruso, para ninguém se atrever a libertá-lo. Nesse instante, os borrachinhas que avançam já estão quase fazendo o último disparo, frente a frente contra os coloridos. Desmaiam, os borrachinhas desmaiam, com a quantidade de cor que brota inesperadamente em seus corpos. Aquadam em seus lugares Maria Clara, Eduardo, João, Enzo, Lara, Mali, Melissa e Davi, feridos de apagamento, alguns em processo adiantado de desvitalização. Todos suspiram o suspiro mais profundo de suas vidas. As cores que faltavam em cada um foram voltando aos poucos. Lembram-se do que Ana havia dito
de se encontrarem na praça Tomiotaki. Sem força ainda, com dificuldades, caminham para lá. E encontram ali Melissa e Davi, também se recuperando. Sentam-se em círculo e, em silêncio, começam a se dar conta de que um ciclo importantíssimo de suas vidas terminara. Não estavam tristes, mas também não estavam alegres. Maria Clara gritou: Cassiana! Perdemos Ana. Ana ficou a canelas coloridas. Sosseguem. Ana só está dormindo. Vamos voltar para casa e fazer uma grande festa. Dessa vez vou deixar vocês comerem doce antes do almoço, mas só dessa vez. A volta foi estupenda. Usam e abusam das técnicas de encanto para recolorir caleidoscópio. A cidadezinha. As pessoas vão aparecendo, pois a cidade estava praticamente deserta. Quem não fugira procurou se esconder. Mesmo assim, muitos foram paralisados com a descor do exército de borrachinhas. A algazarra aumenta à medida que se aproximam da rua Portinari. A notícia da vitória da fada Tarsila e os seus coloridos contra o monstro borracha se espalha como as cores que eles vão desatando por onde passam. Uma multidão que os espera e comemoram em meio às mágicas da fadinha e os desenhos dos coloridos. Caleidoscópio se enche com melodias dançantes. Depois que a festa ganha vida própria, Tarsila aproveita para se retirar e levar sua turma para casa. Exaustos, mal conseguem cumprir o ritual obrigatório da fadinha: lavar-se, comer e escovar os dentes. Estão quase dormindo em pé. Tombam nas suas respectivas camas e apagam. Tarsila ainda tem força para observá-los. Vai para o seu quarto, deixa o corpo levitar um pouquinho sobre a cama e se solta com gosto. Enquanto o sono fecha suas pálpebras, lembra-se de sua infância de fada num lugarzinho esquecido no mapa, chamado Manhã. E assim terminamos. Que lindo, gente! Acordem e bata o palco de Joana! Parabéns, João! As palmas são para vocês. Nada, para você. Nossa, muito obrigada. Olha, é uma honra. Primeiro, ter um compadre como você. Deus me deu um marido perfeito e eu arranjei atrás do meu marido um compadre bala. E um poeta excepcional. Muito obrigada. Os meninos se divertiram muito enquanto a gente treinava. A verdade é que aqui, com uma tela pequenininha, fica tudo, a gente ficou um pouco sem limitação, mas eles brincavam tanto. Pedro gritava, sendo um monstro, rindo quando ele treinava, sabe? O Bento adorou seu Enzo, ele falou que era a cor preferida dele, o jeito preferido dele, ele ama dinossauro. A Maria, dengozinha, sempre tristinha, sendo querendo ser consolada. Os personagens foram perfeitos. Eduardo, grande líder. Muito obrigada por tudo. Comadre Tominha, eu que agradeço de coração. Quando você falou que estava lendo o livro para eles, eu fiquei honrado porque, assim, é o grande presente para o autor é ser lido, né? Ser lido por quem gosta e aprecia aquilo. Então é o caso de vocês, né, ter lido aí. E eu tenho, né, eu já vou anunciar agora, eu sou devagar, bem lento mesmo, sou baiano, né, realmente 100% baiano, mas eu quero escrever a história de Dona Vivi e seu Emanuel, né, e a turminha, que são vocês aí em Tuberá. Deus queira que me dê inspiração suficiente para eu escrever. Então, até mais. Obrigada por tudo. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Daqui 15 minutinhos a gente começa o próximo live, que vai ser sobre uma pequena catequese para as crianças. Então, compareçam. Quem não tem criança para ver, compareçam para ensinar as crianças com que convive. É sempre bom. E também para nos vigiarmos como grupo, como uma grande família espiritual, para que um sempre possa ajudar o outro a crescer, a se enriquecer. Certo? Um beijo. Deus nos abençoe. Amém, gente.